Olá, pessoal. Sou a professora Carol. Eu estou aqui com vocês para a gente trabalhar um pouquinho as nossas dicas para a prova de linguagens e códigos. E mais especificamente a prova de língua portuguesa, certo? Bom, para começar, nós sabemos que essa prova é uma prova extremamente longa, né? São muitos textos, todas as provas têm 45 questões, mas especialmente a prova de linguagens, ela traz uma infinidade de textos, é uma maratona, né? Então essa prova exige muita leitura, você tem que ler demais, né? E hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês a forma como a gente pode otimizar, né, ganhar um pouquinho mais de tempo para resolver as questões, quais são as estratégias mais interessantes que você pode aplicar para que você se desgaste menos, para que você se canse menos, porque esse é um outro ponto, né, importante, o cansaço gerado, né, por essa leitura exaustiva dos textos que aparecem, e também dicas para você analisar enunciados aí das questões e resolver com segurança, saber exatamente o que aquele comando, o que aquele enunciado exige de você, né? E assim, no momento que você está lá fazendo a prova, por causa do cansaço e daquela quantidade de textos, muitas vezes você fica nervoso, muitas vezes você acha que não vai dar tempo, muitas vezes você lê de qualquer jeito, marca de qualquer jeito, tem que chutar, né? E às vezes isso acontece por falta de estratégia. Então, se a gente traçar certas estratégias, fazer um plano aqui, né, de execução dessa prova, de repente a gente vai conseguir mudar essa realidade. De repente não, com certeza a gente vai conseguir mudar isso aí, tá? Então, olha só, nós vamos começar. Eu separei algumas questões do próprio Enem, tá? São questões da primeira aplicação e tem uma ou outra aqui da segunda aplicação. Então, a primeira coisa que a gente tem que se lembrar é o seguinte: na prova de língua portuguesa, nós temos questões que são relacionadas ao texto, são questões de compreensão e interpretação, e nós temos questões teóricas, certo? A gente sabe também que a teoria, ela é bem diluída, né? O Enem, ele não traz pra gente na prova de língua portuguesa algo totalmente gramatical, né? Aquela prova conteudista, cheia de detalhes gramaticais. Não é assim que funciona. O Enem, ele traz pouca teoria para a gente e uma teoria tranquila, né? Uma teoria que você consegue pegar toda e colocar na sua bagagem e levar tranquilamente, certo? Carol, como é que eu vou saber, diante de uma questão, como é que eu vou saber se essa questão ela está trabalhando a teoria ou se essa questão está trabalhando comigo uma noção relacionada ao texto? Você vai perceber, aqui nós temos um texto, eu vou passar o texto, eu vou colocar no enunciado para você. Olha só, o enunciado Enem, ele é característico, né? Nós temos até esse primeiro ponto aqui, que eu estou marcando para você, a contextualização. Tá? Então, geralmente, isso não é uma regra, não acontece em 100% das vezes, mas acontece em quase todas as vezes, em quase todas as questões. O enunciado, ele apresenta uma contextualização que termina nesse ponto. Essa contextualização já é o suficiente para você saber se está lidando com uma questão relacionada à teoria ou uma questão relacionada ao texto de base que foi apresentado para você. Então, veja bem, ele diz assim, ó, os enunciados que compõem os textos encadeiam-se por meio de elementos linguísticos que contribuem para construir diferentes relações de sentido. Gente, olha essa expressão aqui, relações de sentido, que aparece no nosso enunciado na parte da contextualização. Quando você lê esse período, você não tem nenhuma informação relacionada ao texto, ao tema do texto, ao assunto do texto, tese, nada. Você tem uma contextualização que te remete a algo teórico. Por exemplo, noções de sentido ou relações de sentido estabelecidas ali pelos elementos coesivos. Então, nós estamos diante de uma questão teórica que vai trabalhar com a gente relações de sentido, conectores, certo? Aí ele diz, agora na segunda parte, e essa segunda parte aqui do meu enunciado, eu vou chamar de comando,
certo? Então, o enunciado do Enem, ele tem a parte da contextualização, que vai trazer para você essa realidade, né, a respeito da questão, se ela é uma questão teórica ou uma questão textual relativa, né, à compreensão ou interpretação de texto, e essa parte que é o meu comando propriamente dito, que vai trazer para mim a operação que eu tenho que realizar, certo? Então, olha lá, no trecho, aí ele traz um trecho. Em vielas sinuosas, portanto, estaríamos livres de assombrações malditas. O conector, olha só, galera, aí ele traz para mim conector. Portanto, ó, o conector, portanto, estabelece a mesma relação semântica que ocorre em. Então, veja bem, ele quer que eu mobilize os meus conhecimentos a respeito dos conectores, especificamente aqui um conector de ordem conclusiva, né? E ele vai mobilizar esse conector conclusivo que trabalha aqui, né, numa relação de conclusão. Ele quer que eu encontre nesses fragmentos que foram retirados do texto, tá? E que foram distribuídos aqui nesses itens. Ele quer que eu encontre um outro conector que apresente o mesmo valor semântico, ou seja, o valor de conclusão, o valor de finalização de uma ideia, certo? De resultado. Bom, Carol, o que eu faço agora? Eu volto no texto? Gente, presta atenção. Aqui a gente tem que ser bem estratégico, porque ele me deu os fragmentos do texto, certo? Ele já retirou para mim os fragmentos que estão aqui nesse texto, tá? Então aqui aparece o, ó, afinal, já até marquei um afinal para você aqui, né, que tem o mesmo valor do portanto. Agora, se eu não quiser voltar no texto para encontrar esse outro conector de conclusão, tá? Eu não preciso, porque ele vai aparecer aqui. Ele retirou o fragmento do texto. Então, olha só, na letra A, talvez as favelas cariocas fossem lugares nobres e seguros. Gente, esse talvez aqui, ele não expressa conclusão. O nosso talvez aqui, ele vai expressar dúvida, é um advérbio de dúvida, é um conector que traz a ideia de dúvida, né? Talvez. Não é certeza que as favelas, né, sejam lugares nobres e seguros. Talvez fossem, tá? Então, não pode ser a letra A. Na letra B, ele vai dizer, acreditava-se por lá, assim como em boa parte do Oriente. Então, eu tenho uma relação de comparação, não é conclusão. Elas podem ser também solução para uma série de desafios das cidades hoje. Aqui você tem uma relação de adição, não é uma relação de conclusão. Contanto que, puxa, Carol, agora me pegou, eu esqueci qual é esse conector. É um conector que a gente usa pouco, né? Mas o meu contanto que, ele indica condição. Contanto que não sejam encaradas com um olhar pitoresco ou preconceituoso, tem valor de si, né? Caso ou desde que, certo? Então, você tem um valor de condição, certo? Desde que, não pode ser. Bom, agora a gente vai para o nosso gabarito, o nosso afinal aqui, ó, que a gente também encontrou no texto. As favelas são, afinal, produto direto do urbanismo moderno. Então, o afinal é um conector que conversa com portanto, né? Eles são irmãos, pertencem ao mesmo grupo semântico aí de conectores, então o nosso gabarito está aqui na letra E, certo? Então, veja que como é uma questão teórica, a forma como você lida com o texto é diferente de uma questão que é estritamente de compreensão ou interpretação. Porque a teoria não está posta para você aqui no texto, né? As relações, bom, saber que o conector, portanto, é conclusivo, que o afinal também pertence, né, ao grupo dos conclusivos, isso é algo que você traz como bagagem teórica, não é algo que você vai descobrir aqui no texto. Então, muitas vezes, quando nós temos, né, questões teóricas, a nossa relação com esse texto de base é diferente. Eu não preciso ler esse texto muitas vezes. Aqui a gente fez sem ler o texto. Ou eu posso fazer uma leitura rápida, procurando talvez essa relação, essa noção de conclusão. Caso eu me sinta insegura, né, ou inseguro para trabalhar
sem ler o texto, eu posso fazer uma leitura rápida, porque eu sei que o gabarito, a resposta correta, né, a resposta ideal, ela não depende necessariamente de uma informação textual, certo? E sim teórica, beleza? Vou mostrar para vocês mais uma questão que também trabalha teoria. Essa teoria que é a teoria das funções de linguagem, né? Então a gente sabe que essas relações semânticas, as noções semânticas, funções de linguagem, questões relacionadas a variedades linguísticas, gêneros textuais, são questões comuns, né, no Enem, são teorias bem presentes na prova de linguagens. Aqui eu trouxe para vocês uma questão de função de linguagem, que é uma questão clássica, todos os anos a gente encontra uma questão de função. Bom, olha o tamanho do texto, né? É um texto, não é pequenininho, ele é um texto mediano, certo? Quando a gente vai para o comando, Carol, por que você está passando para o comando antes de ler o texto? Porque é isso que a gente tem que fazer. A gente sempre lê o comando primeiro. A gente não começa lendo o texto. Sabe por quê? Porque se você começar lendo o texto, se você começa pelo texto, de repente você chega no comando e descobre que você faria esse exercício sem precisar ler com tanta atenção ou com tanto aprofundamento aquele texto, você vai ter a sensação de que perdeu tempo, e de fato perdeu, né? Então a gente lê o comando primeiro, para a gente já ter uma noção de qual é a natureza da questão. Carol, então você está dizendo para mim que o meu enunciado, ele vai revelar do que se trata a questão? Com certeza. Gente, os enunciados são mapas, né? Os enunciados, eles são nossos amigos. Eles são diretrizes ali para nós, eles vão apontar os caminhos. Então, esse enunciado, ele vai dizer para mim qual é a natureza do exercício. De novo, aqui, veja bem, vou fazer do mesmo jeito que eu fiz a primeira questão. Vou ler a contextualização. De novo aqui o ponto final, veja que esse comando, esse enunciado foi construído da mesma forma, né? Então, olha lá. Por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, a linguagem apresenta funções diferentes. Então, veja que o meu contexto, a minha contextualização aqui do enunciado, apontou para uma questão teórica. Porque ele não está trazendo informações do texto para mim, ele está trazendo para mim informações teóricas. Então, ele está falando que a linguagem é múltipla e ela apresenta funções de acordo com as intenções do seu emissor, do seu produtor, certo? Nesse fragmento, agora vamos para o comando. Nesse fragmento, predomina, veja que o verbo predominar, isso aqui nos faz lembrar, né? Que as funções de linguagem, elas podem, né, num texto, eu posso encontrar funções concorrentes, eu posso encontrar mais de uma função de linguagem num texto, mas sempre haverá uma predominante. E essa predominância está diretamente relacionada às intenções precípuas, às intenções primordiais daquele gênero, daquele interlocutor, daquele locutor, né, para com seu interlocutor. Então, a função predominante geralmente é alvo do Enem. Ele quer saber qual é a predominante, né? Então ele está dizendo assim que predomina a função referencial. E olha o tanto que ficou bacana, porque aqui ele já me contou. Ele não pediu para eu descobrir qual é a função que predomina, ele já me deu a função predominante. Isso é sempre assim no Enem? Não. Pode ser que ele não me dê a função predominante, que eu tenha que encontrá-la fazendo uma leitura do texto, mas pode ser que ele já me dê o nome da função. Ou ele me dê, talvez até no próprio comando, uma característica bem particular daquela função. Então, gente, ele está dizendo assim, ó, a função predominante é a referencial porque há a presença de elementos que. Então, agora, já, né, com a informação de que a função predominante no texto que eu não li é função referencial, eu posso perceber que o comando exige que eu encontre lá no item a característica da função.
Carol, se eu ler o texto, eu vou descobrir a característica da função referencial? Gente, função referencial, teoria. Você tem essa teoria, você já vem com essa bagagem, certo? Então a gente sabe que a função referencial da linguagem é aquela função que trabalha a objetividade da informação, é aquela função que se manifesta a partir da impessoalidade, né? A terceira pessoa. Então, o que você vai notar? Geralmente, numa questão de função de linguagem, o item ou os itens, né, na verdade, que não são gabaritos, né, os itens que não vão funcionar como gabarito do exercício, ele vai trazer para você, cada item desse, uma função diferente, que não seja referencial. Por exemplo, olha só, letra A, buscam convencer o leitor. Gente, quando fala que vai convencer o leitor, essa aqui é uma palavra-chave de uma outra função, que é a função conativa da linguagem. Então, aqui eu já vou eliminar a letra A, porque a palavra convencer, ela já vai mobilizar aqui, né, no meu pensamento, na minha lembrança, né, nas minhas lembranças a respeito dessa matéria, que convencer é um aspecto da função conativa e não da função referencial. Uma vez que a função referencial, ela vai informar, ela vai expor, né? Ela é uma função de caráter informativo. Definem um aplicativo. Gente, a função referencial da linguagem pode ser usada para definir. Ela pode ser usada para definir. Mas olha o que está dizendo aqui, ó. Revelando o ponto de vista. Bom, a função referencial, ela define e mostra ponto de vista. Ela não faz isso. A função referencial, ela não quer mostrar ponto de vista. Ela não trabalha com a subjetividade, ela trabalha com a objetividade da informação. Quem trabalha com a subjetividade do ponto de vista é a função emotiva. E talvez, né, a função conativa também, na tentativa de convencer, mas não a função referencial. Então, gente, eu já encontrei uma outra expressão chave de outra função. Então, não posso marcar a letra B, mesmo que esse verbo seja um verbo legal. E aqui eu quero abrir um parênteses para te falar uma coisa. Olha a importância de você ler o item inteiro. Porque tem aluno que quando chega, tem estudante, candidato, né? Que quando ele chega aqui, ó, define aplicativo. Pô, não, eu vou marcar isso aqui. Eu sei que a função referencial é usada para definir. É aqui. Só que o cara não lê o resto. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Você tem que ler até o fim, porque você não sabe o que vai acontecer dessa vírgula para frente, você não sabe se a informação se mantém coerente ou se ela vai mudar. Então é muito importante você ler tudo, tá? Ainda que você esteja cansado ou com pressa, é importante ler tudo, porque é uma questão que dá para fazer sem errar tranquilamente. Evidenciam a subjetividade. Essa palavra-chave também não me atende. Subjetividade é típica da função emotiva da linguagem. A gente sabe que a referencial trabalha a objetividade da informação. Expõe dados. Nossa, que deu certo, hein? Ó, exposição de dados. A sequência expositiva, muitas vezes, trabalha com a função referencial. Então, olha, a exposição de dados sobre o aplicativo, usando uma linguagem denotativa. O que é uma linguagem denotativa mesmo? É aquela linguagem literal, é a linguagem tal qual você encontra no dicionário, no seu sentido linear. Ela não é figurativa, ela não é conotativa, certo? Então, você tem uma linguagem literal. É exatamente aqui que a gente vai marcar o nosso gabarito. Então, aqui é, ó, bingo, é aqui mesmo, certo? Então, é uma função que trabalha a exposição à informação com uma linguagem objetiva, denotativa. E aqui fala sobre a manutenção de diálogo, né, com o leitor, recorrendo a uma indagação. Galera, a função responsável por essa manutenção, né, do canal, do diálogo, do contato, é a função fática, certo? Então, aqui na letra E, nós temos uma característica de uma outra função. Então, veja bem, chegamos ao gabarito, letra D, e chegamos a esse gabarito eliminando os itens que traziam para a gente palavras relacionadas a características de outras funções, certo? E aqui no nosso gabarito nós temos só a função referencial, por isso ele é gabarito.
Carol, e o texto? Se eu voltar no texto, né, eu vou ver que esse texto, gente, fonte é muito importante ler, tá? Eu vou ver que esse texto aqui, ele foi tirado, né, do âmbito aí jornalístico, né, revista Veja. É um texto de natureza jornalística que traz informação. Então, para o candidato que se sente inseguro, ele pode voltar aqui e ler o texto para se certificar. Mas se ele não quiser fazer a leitura desse texto, ele consegue gabaritar só com o comando. Porque o comando traz o que eu preciso para mobilizar a minha teoria e os itens também. Assim como na primeira questão que a gente fez, do conector. Certo? Então, gente, isso é uma estratégia para aquele estudante que se perde em relação ao tempo, né? Para aquele estudante que precisa de uma otimização no seu tempo. Né? De repente ele tem um ritmo mais lento, ele tem uma dificuldade maior, ele se distrai facilmente, né? E essa maratona de textos, ela leva talvez a uma certa distração, você começa a ler, você se cansa, você, né, se distrai com o barulho ali do colega que está fazendo a prova do lado, com o fiscal falando alguma coisa, enfim, tá? Então, é uma forma de você otimizar o seu tempo de prova, lembrando, gente, que o natural é que a gente comece otimizados, vamos dizer assim, a gente comece potencializando a nossa execução. Não é natural você começar a prova bem devagar para no final da tarde querer acelerar, porque isso vai gerar muita ansiedade, né? Então lá no fim da tarde a gente já tem que estar se preparando para entregar as nossas folhas de resposta. Não é momento da gente acelerar. A gente acelera no começo, a gente tenta otimizar o máximo possível, né, maximizar essa resolução de questões para que a gente possa ir desacelerando paulatinamente à medida que o tempo vai passando. Certo? Então essas estratégias de reconhecer a partir do enunciado a natureza do exercício te dá mais tranquilidade. Então a gente fez duas questões teóricas e não lemos o texto, certo? Agora nós vamos para mais uma questão teórica, a terceira e última, certo? Então olha lá, mais uma questão teórica e a teoria aqui é gênero textual. Então ó, eu trouxe para vocês 3 teorias que podem aparecer. Tá? Conjunções, conectores, as relações de sentido estabelecidas aí, né? Pelos conectores, as funções de linguagem e o gênero textual, né? É uma prova que trabalha uma infinidade de gêneros, cada vez, a cada edição, a gente tem um gênero novo, e aqui ele vai trabalhar o gênero textual. Então, peguei a questão, o texto de base, né? Ou o texto básico tá aqui pra gente, com a sua fonte, e é bacana, né? Eu sempre falo para os estudantes, não vamos desprezar as fontes. Quando a gente vai para a fonte, viva a saúde, né? Uma fonte que me remete a uma informação de natureza científica, saúde, né? Pode ser aqui que esteja me levando para esse jornalismo científico, beleza. Eu não li o texto, mas eu vou ler o enunciado, porque é sempre o enunciado que eu leio primeiro. O enunciado diz para mim o seguinte: Carol, aqui eu não tenho a contextualização, verdade, aqui ele partiu direto para o comando, certo? Ele dá uma contextualizada até aqui e já vai para o comando, que é o objetivo do texto, certo? Então não é aquele enunciado grande, como a gente viu nas 2 primeiras questões, é um enunciado um pouco mais objetivo, tá? O Enem, ele apresenta os 2 formatos de enunciado. Enunciado mais robusto, um enunciado maior, mas também enunciados mais sequinhos, mais objetivos. Nos últimos anos, ele tem mostrado pra gente, né, um padrão assim, na nossa prova de português, comandos mais rápidos, né, mais enxutos, tá? Bom, vamos ver o que vem lá pra gente, mas isso também não faz diferença. O texto apresenta resultados de uma pesquisa científica. Gente, aí eu vou pensar, qual é o gênero textual que trabalha com resultado de pesquisa científica, só que é resultado de pesquisa científica publicado lá no jornalismo científico. Não é resultado de pesquisa científica que vai ser divulgado num artigo técnico científico, né? Naquele contexto acadêmico, não. É uma informação de natureza científica que está sendo divulgada, publicada numa revista que circula aí
para o leigo, né? Não para a pessoa que necessariamente é especializada no assunto. Gente, nós vamos nos lembrar que esse gênero é a nossa notícia científica, certo? E essa notícia científica, ela também pode ser chamada de artigo de divulgação científica, artigo de vulgarização científica, certo? O que esse gênero aqui traz de interessante? Isso que você está vendo, resultados de pesquisa, certo? Informações a respeito aí desse âmbito da ciência, que talvez uma pessoa que não seja especialista no assunto não consiga ter acesso ou compreender, né? Então, de repente, se eu preciso ler algo a respeito do coronavírus, né? E eu não conheço os termos técnicos para fazer a leitura técnica de um artigo que está tecnicamente falando sobre o coronavírus, é importante que eu tenha acesso a uma tradução desse linguajar, um texto com uma linguagem facilitada que vai permitir a mim e aos outros leitores, né, conseguirmos ler e compreender. Então, essa divulgação científica ou notícia científica, ela circula aí nesses suportes tão comuns na sociedade, por exemplo, Revista Galileu, super interessante, né? Na televisão a gente tem também, né, Discovery Channel, etc. Então, você tem nessa notícia científica a vulgarização, vamos dizer assim, a divulgação, né, a facilitação dessa informação. A linguagem é tranquila, a linguagem é facilitada, então as pessoas conseguem ler tranquilamente. Bom, se eu sei que esse gênero, pesquisa científica, tem essas características que eu acabei de falar, eu posso resolver sem precisar ler o texto. O texto é apenas um suporte para que eu mobilize a teoria. Informar o leitor leigo a respeito dos resultados obtidos com base em dados monitorados. Olha só, não necessariamente, certo? Mas olha só, quando eu vou para o texto, não necessariamente, mas quando eu vou para o texto, ele vai mencionar para mim que há um estudo, certo? Se eu precisar voltar no texto, tiver dúvida, ele vai dizer para mim que há um estudo. Então, tem dados que foram monitorados, sim, certo? Dados monitorados, beleza? Então, você vai encontrar, bem de forma rápida no texto, algumas informações relacionadas a esses dados. E olha, a autora do estudo diz que outros fatores, então você tem, sim, né? O leitor leigo está sendo informado sobre resultado de pesquisa, lá, ó, resultados com base em dados monitorados. Você já chegou no gabarito aqui, certo? Sensibilizar o leitor acadêmico, não é para o leitor acadêmico. Então, se é um artigo de divulgação, de vulgarização ou facilitação, vamos dizer assim, né? Para facilitar essa apreensão da informação para o leitor comum, não é especificamente para o leitor acadêmico. Então, isso aqui está errado. Persuadir o leitor especializado. Persuadir está fora, não é um gênero de persuasão, ele é de informação, e não é o leitor especializado. Dar ciência ao leitor especializado. De novo, gente, olha como ele insiste na mesma palavra. E depois, instruir o leitor leigo. Carol, agora a gente tem o leitor leigo. Verdade. Mas o artigo de divulgação, ele é informativo, ele não é de base injuntiva ou instrucional, certo? É um gênero informativo. Então, esse verbo aqui sai daquilo que a gente está procurando. Ok? Então aí, pessoal, para vocês verem, 3 questões de natureza teórica. Carol, e quando a questão, ela trabalha a compreensão ou a interpretação dos textos? Gente, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que compreensão de texto é diferente de interpretação de texto. Em que sentido? Preste atenção. Compreender um texto é fazer uma leitura da superfície, daquilo que está exposto. Então faz parte, né, da capacidade ou dessa habilidade de compreensão, de compreender um texto, faz parte disso o reconhecimento do vocabulário,
né? Você lê o texto e você reconhece o vocabulário, conhece o sentido das palavras que estão ali, você consegue perceber a temática, o assunto, você consegue perceber qual é o gênero, você consegue dizer se a linguagem é uma linguagem mais coloquial ou mais formal. Então, a compreensão do texto, ela me leva para a superfície, ela me leva para algo que está explícito, tá? Então, você vai perceber que uma questão é de compreensão de textos quando você estiver diante de um comando que vai te levar para a superfície do texto. Então, veja bem, olha a contextualização dessa questão. O desenvolvimento da sociedade está relacionado ao avanço das tecnologias, que estabelecem novos padrões de comportamento. A contextualização desse enunciado já não me leva mais para algo teórico, já me leva agora, nesse momento, para algo que está no texto. Então, ele traz, para mim, uma informação textual, né? Avanço das tecnologias, novos padrões de comportamento. Então, são informações relacionadas ao texto. Então, a partir dessa contextualização, eu já posso pensar, bom, estou diante, provavelmente, de uma questão que vai pedir para eu analisar o texto, ou de forma a compreendê-lo ou interpretá-lo. Certo? É claro, né, gente, que para eu interpretar, eu preciso, antes de mais nada, compreender. Então, são duas operações diferentes, uma mais simples e uma mais complexa. Cabe ao candidato, né, saber o que ele tem que fazer. Então, olha só, ele diz que, de acordo com o texto, o alerta dos especialistas deve-se a. Então, esse tipo de comando, de acordo com o texto, vai me levar para a superfície. Então, isso quer dizer o quê, Carol? Que eu não tenho que inferir, que eu não tenho que relacionar aquilo com o meu conhecimento de mundo, que eu não tenho que tentar deduzir, que eu não tenho que tentar tirar conclusões. Eu simplesmente vou encontrar a informação que está no gabarito também no texto. Eu vou ler, vou reconhecer a informação na superfície do texto, naquilo que está posto, naquilo que está explícito e vou responder. Eu não tenho que necessariamente fazer inferências, né? Ou buscar em pressupostos e subentendidos. Então, olha só, ele diz para mim, né, que os especialistas estão preocupados. Vamos ver por quê? A tecnologia está definitivamente presente na vida cotidiana, seja para consultar informações, conversar com amigos e familiares, ou apenas entreter. A internet e os celulares não saem das mãos e mentes das pessoas. Por esse motivo, especialistas alertam. Então, gente, olha a informação que eu estou buscando. Ela está explícita aqui, ó. Porque, vou lá para frente para você ver de novo, ó. Ele está falando, os especialistas alertam a respeito de quê? Né? A preocupação dos especialistas deve-se a. Tá explícito aqui, ó. Eles alertam. O uso excessivo dessas ferramentas pode viciar. Então, qual que é o problema? O vício, certo? O vício é o problema. Aí ele ainda diz assim, o problema, dizem os especialistas, mais um alerta, o usuário conseguir diferenciar dependência do uso considerado normal. Então, o alerta dos especialistas é esse, né? O vício, a dependência do uso, né, dessas tecnologias e a falta de percepção, muitas vezes, de que eu já estou dependente dela, né? Então, olha lá. A insegurança do usuário em razão do grande número de pessoas conectadas às redes sociais. Isso não está escrito no texto. Ah, Carol, mas tem muitas pessoas conectadas às redes sociais mesmo, né? E muita gente tem medo, muita gente é insegura ao navegar. Essa informação, ela faz sentido? Ela faz, mas ela não faz sentido para o que foi perguntado. Ela pode até ser uma informação correta, mas ela não responde àquela habilidade solicitada a partir do comando. Então, essa alternativa, ela é um distrator para mim, porque ela não está na superfície do texto. Eu posso inferir isso aqui pelo contexto, mas a questão não é de inferência, ela é uma questão de superfície, ela é uma questão de compreensão.
Falta de credibilidade das informações transmitidas pelos meios de comunicação de massa. Rola isso mesmo? Essa falta de credibilidade? Sim, mas não é isso que está escrito no texto. Certo? Então, apesar de fazer sentido, não responde ao meu comando. Comprovação por pesquisas de que os danos ao cérebro são muito maiores do que se pode imaginar. Ele não trouxe dados de pesquisas para mim. Então, Carol, mas eu conheço uma pesquisa. Pode haver, com certeza, há pesquisas falando sobre isso, mas ele não traz essa informação na superfície do meu texto. Então, eu não posso marcar, porque eu estou procurando uma informação da superfície, certo? Subordinação das pessoas aos recursos oferecidos pelas novas tecnologias a ponto de prejudicar suas vidas. Pronto! Olha aqui, a palavra subordinação e o verbo prejudicar, eles vão conversar com aquilo que está escrito no texto sobre vício, tá? O vício é uma dependência, é uma subordinação. O viciado se subordina, ele se permite, né, dominar por aquilo que é o vício, certo? Então, você tem aqui uma palavra-chave. Essa palavra-chave, ela pode ser também sinônima. Você poderia encontrar a palavra vício aqui, né? Vício, ou algo que seja sinônimo a vício. Claro que não existem sinônimos perfeitos, né? Mas você vai encontrar dentro desse contexto algo que conversa com a palavra vício. E depois a letra E, possibilidade das pessoas se isolarem socialmente em razão do uso das novas tecnologias de comunicação. Carol, isso é um perigo também, é um problema, né? As pessoas se isolarem. Nossa, eu fiquei em dúvida na letra E, gente. A letra E é uma possibilidade real, na verdade é real isso aqui, né? É uma possibilidade e é algo que faz parte da realidade já. Muita gente que se isola para ficar só nesse mundo virtual. Mas o texto não problematiza isso. O texto fala do vício, certo? Então, apesar de fazer sentido, a letra E não pode ser lida na superfície do texto. E é isso que eu tenho que considerar. Se é uma questão de compreensão, se é uma questão de superfície, eu preciso marcar um item que esteja na superfície. Ok? E para a gente terminar, uma questão de interpretação. Essa aqui, ó. E aí eu vou trabalhar com a imagem, porque a gente sempre tem questões imagéticas, né? A interpretação, ao contrário da compreensão, ela vai exigir o seu mergulho. Então, ela vai exigir de você inferência e dedução. Você não vai encontrar lá no seu item de resposta as mesmas palavras que estão colocadas aqui. Você vai ter que inferir, você vai ter que mobilizar conhecimento prévio, certo? Então, olha só, aqui você tem uma propaganda, o comando diz para você, nessa propaganda, a combinação entre o verbal e o não verbal promove um apelo à população com a finalidade de... Gente, os comandos de interpretação, né, que são comandos que vão te levar para as conclusões, para análise das intenções, das críticas contidas nos textos, a dedução, aquela mobilização do conhecimento que você tem, né, conhecimento prévio, com o contexto ali, trazido pelo próprio texto. Então, toda essa articulação de ideias postas e pressupostas, ela pode ser percebida também a partir do comando. Então, quando ele fala sobre finalidade, finalidade é o propósito. Então, ele está perguntando qual que é o propósito dessa propaganda, qual que é a intenção dessa propaganda. Então, quando eu vou analisar as intenções, eu estou fazendo um trabalho interpretativo. Não é algo que eu simplesmente vou encontrar escrito na superfície. Eu preciso realmente compreender e, para além do compreender, analisar os subentendidos e os pressupostos. Então, muitas vezes, a informação que eu consigo a partir da interpretação, ela não está explícita, mas ela sustenta o que está explícito. Ela está ali na ideologia, na intencionalidade discursiva, no próprio discurso, tá? Então, olha lá, eu perdi o emprego porque tenho gripe. O perigo desse tipo de questão, eu vou até aumentar a imagem aqui, é a gente ler só o que tá grandão,
né? E a gente esquece que existe um texto aqui também. Nossa, Carol, mas eu tenho que ler até essas letrinhas pequenas? Claro, eu tenho que ler tudo. O texto é tudo isso. Inclusive a imagem desse homem que está atrás. A imagem é o texto também, tá? Então essa leitura, ela tem que ser nessa perspectiva multimodal, né? Você tem a linguagem verbal e não verbal. Então você tem que ler as duas. Então eu tenho um homem e eu tenho um texto em primeira pessoa dizendo: eu perdi o emprego porque tenho gripe. E aqui está escrito assim, ó: e se o mundo tratasse os outros doentes como trata os soropositivos? Ajude o Grupo Viver a apoiá-los. Grupo Viver. Então, ele está fazendo uma comparação entre uma pessoa que, porventura, pode perder o emprego porque tem gripe, mas querendo se referir à discriminação que leva um portador, né, do vírus HIV a perder o seu emprego. Porque quando você olha, gente, perdi o emprego porque eu tenho gripe, isso é um absurdo. Né? Uma pessoa ficar desempregada porque ela ficou gripada. Aí ele está tentando mostrar que o mesmo absurdo aqui está de cá também. Também é um absurdo não permitir que o soro positivo trabalhe. A discriminação pela doença que ele tem. Né? Assim como a gripe é um vírus transmissível, o HIV também. Né? Então ele vai fazer essa comparação, querendo mostrar o absurdo na postura, né, de discriminação e preconceito contra o soro positivo. Só que isso não está escrito aqui. Eu não tenho isso aqui. Eu não tenho nada falando de preconceito e discriminação. Eu não tenho essa palavra exposta ou explícita no meu texto. Eu estou inferindo. Eu estou inferindo que o texto trabalha nessa perspectiva da discriminação. Ok? Então, olha só. Ele pergunta a finalidade, tá? Então é uma dica para vocês, comandos aí que trabalham, quais são as intenções, quais são as finalidades, o que a gente pode concluir a partir daquilo que foi escrito, as estratégias argumentativas usadas, as intenções, né, a crítica, tudo isso aí vai te levar para questões interpretativas. Você vai ver que o comando ele sai da superfície e vai para aquilo que está sustentando o dito, tá? Então ele quer que essa propaganda tenha a finalidade de levar as pessoas a tomarem a vacina contra a gripe. Será que é um apelo para vacinação? Isso é uma extrapolação, certo? Isso é uma extrapolação. Isso aqui é mais do que eu posso perceber a partir do texto. Então, extrapolar é sair dos limites do texto. O texto não sustenta essa informação. Essa informação não pode ser depreendida desse texto. Então, extrapolar é ultrapassar as margens do texto. Tá para além do texto isso aqui, tá? A finalidade é que, né, o leitor, o público-alvo dessa propaganda, se engaje em movimentos pela saúde no trabalho. Não, ele não está falando de engajamento pela saúde. Não é uma propaganda pela saúde, é uma propaganda contra o preconceito e a discriminação com portador de HIV, com soro positivo, certo? Se proteja contra o contágio pelo vírus HIV. Ah, agora já falou do vírus HIV, mas não é essa finalidade. Proteger, não é isso que ele está falando. Ele não está falando nem do contágio, nem da proteção. Combata a discriminação no local de trabalho, no lugar de trabalho. Esse é o gabarito, certo? Então veja que o gabarito, a letra D, traz uma informação que não está explícita. E aqui é uma forma de você perceber que de fato é uma questão de interpretação, porque o meu item de resposta não está escrito no texto. O meu item de resposta sustenta discursivamente o texto. Ele é a ideologia, ele é o cerne, né, do texto, a intenção do texto, né? Então, e se o mundo tratasse os outros doentes, o cara que tem gripe, o cara que, né, tá com faringite, e se o mundo tratasse, né, os outros doentes como tem tratado os soropositivos? Né? Então, isso ainda é uma pergunta, né? Uma pergunta para promover essa reflexão. Né, veja a característica injuntiva da propaganda, né, promovendo essa reflexão, falando assim, gente, imagina que absurdo. Então,
né, nas entrelinhas, nós temos que parar de discriminar as pessoas que são soropositivas. Nós temos que combater a discriminação no local de trabalho. Essas pessoas precisam trabalhar porque elas precisam sobreviver, certo? Faça doações aos portadores de HIV. Não tem ninguém pedindo doação. Então, eu não posso marcar a letra E. Então, a gente precisa, nas questões de interpretação, né, tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade, né, de perceber quais são os limites do texto. Muitas interpretações são válidas, mas nem todas as interpretações são garantidas pelo texto, são respaldadas pelo texto. Então eu preciso ter o cuidado de não ir além do que o texto traz, né, que a gente chama de extrapolação. Então, eu vou mobilizar tantas informações, eu tenho tanta bagagem, eu tenho tanto conhecimento de mundo, conhecimento prévio, que eu vou acabar mobilizando tanta coisa e eu vou simplesmente para além do texto, eu vou viajar na maionese. Então, de repente, isso aí está errado, porque o texto não valida, tem que estar dentro desse limite. Às vezes, o meu problema é a redução. Eu não considero o item de resposta, ele não considera o item que eu estou querendo marcar, né, como sendo o item de resposta, ele não considera o grau de generalização do texto, ele é um item de redução. Ele está quase atingindo o que o texto diz, mas ele não pega todas as informações. Então ele é um item de redução, ele está parcialmente correto. E a contradição, né? Quando eu quero marcar uma resposta que está contradizendo o que está escrito no texto. Então, são os 3 erros clássicos da interpretação. Extrapolar, reduzir sem considerar o grau de generalização de uma informação, de um texto, e a contradição, né? Muitas vezes, essa contradição pode surgir quando você não concorda com o que está escrito no texto e você mesmo vai contra o texto. E aí você marca um item de contradição. Então, o que você pensa ali naquele momento não é relevante. O relevante ali são as ideias, o que é relevante ali são as ideias do autor, tá? Aquilo que ele discute. Beleza, pessoal? Então é isso. A grande dica para você é o comando, certo? O enunciado bem lido, ele te dá muita segurança. Então você não precisa ficar se desgastando, fazendo leituras e leituras do mesmo texto. Tem gente que lê 2, 3 vezes. Isso não é necessário quando você faz uma leitura consciente, bem feita, né, do seu comando, do seu enunciado, e tenta, a partir dessa leitura, discernir se aquela questão tem uma natureza teórica, uma natureza de compreensão ou uma natureza de interpretação. Porque aí você vai buscar um item de compreensão para um comando de compreensão e um item de interpretação para um comando de interpretação. Ou seja, você não vai cometer o erro clássico de responder com interpretação quando a questão é de compreensão ou responder apenas com uma compreensão quando a questão exige mais de você, né? Então você vai dar a justa medida para cada comando, ok? Então é isso. Boa prova a todos. Um grande abraço. Olá, minha gente! Hoje vamos resolver algumas questões recentes do Enem aí sobre literatura. Já vou abrir aqui o primeiro poema que eu trouxe, um poema da Adélia Prado, do livro Poesia Reunida, chamado Casamento. A Adélia Prado, não sei se vocês sabem, né? Ela estreou em 1975, inclusive, vamos dizer assim, com o apadrinhamento do Drummond, né? Que ficou muito impressionado com os poemas dela. Ela é mineira de Divinópolis e vive lá ainda até hoje, né? Foi professora, formou-se em filosofia e ela tem caído muito no Enem, né? Os poemas dela sempre frequentaram as provas do Enem, certamente porque ela traz um discurso feminino, né? E refletindo sobre a condição da mulher no cotidiano, que são temas geralmente presentes na prova, né? Em 75 ela publica Poesia Reunida e a partir daí não parou mais, né? E o poema diz assim: há mulheres que dizem, meu marido se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes.
Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajuda a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom só a gente sozinhos na cozinha. De vez em quando os cotovelos se esbarram. Ele fala coisas como: este foi difícil, prateou no ar, dando rabanadas. E faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa. Vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Somos noivo e noiva. Bom, eu trouxe esse poema também para a gente pensar um pouco nas características da poética modernista, que a obra de Adélia Prado representa, no caso pós-modernismo, né, a partir de 75, mas ela é uma herdeira de todas essas conquistas do modernismo, né, desde os anos 20 lá, com a realização da Semana de Arte Moderna, né, e o início da primeira fase modernista. Então o poema acaba sendo uma síntese, né, dessas características e dessa produção contemporânea. Veja como o poema é narrativo, né, ela conta uma pequena história desse cotidiano e ela, inclusive, é muito interessante o poema porque sempre se espera, né, uma espécie de discurso contrário ao casamento, né, ou pelo menos espera-se, né, que a mulher casada vá tratar no poema contra o casamento ou de uma certa forma afirmando algum tipo de liberdade contrária, sei lá, à prisão doméstica ou o que seja. E o poema é exatamente o contrário, né? Porque ela já começa dialogando com as outras mulheres que falam assim: Deus me livre, meu marido foi pescar, se ele quiser, ele que limpe. Ela diz: eu não. E aí você vê toda essa poesia modernista, né, centrada no cotidiano, numa linguagem coloquial, né? Ela é um poema muito próximo da prosa, né? Ela contando essa história desse dia que o marido veio, né? Como ele deve vir várias vezes trazer esses peixes e a qualquer hora da noite ela se levanta e vai lá escamar, abrir, retalhar e salgar. Que aliás é um verso muito interessante, né? Esse, porque você vê aqui. Opa. Gente, tem hora que o trem não vai de jeito nenhum. Quando ela fala, né? Escamar, abrir, retalhar e salgar. Quer dizer, ela usa uma sequência de verbos, né? Conferindo uma musicalidade bem interessante aqui nesse trecho do poema, né? E aí ela vai contando, né? E o mais interessante desse texto é toda essa poética, né, centrada num episódio cotidiano, né? Meio que o marido que chega dessa aventura da pescaria, né? Quase uma aventura épica, né? Ele vem como, sei lá, como um herói trazendo esses peixes, né? Se fossem outras mulheres, certamente elas diriam: você é que vai limpar esses peixes. Ela não, ela levanta a qualquer hora e ela escuta a história, né? Que ele conta e ele faz gestos com a mão, né? Este foi difícil. Veja a presença das reticências. Desculpa, ó, tô louco. A presença das aspas no poema, mostrando a fala do marido, né? Então, essa incorporação também dos diálogos. Tudo isso faz parte desse figurino modernista, né? De trazer para dentro do texto poético o cotidiano, a narrativa, né? As falas dele. Nossa, isso foi difícil, né? Então é interessante essa coisa desse cotidiano muitas vezes tão pouco heróico, essa vida chata que a gente vive todo dia, né? E vem esse marido assim, dessa aventura, dessa pescaria, trazendo esses peixes para essa mulher limpar. Ela, né? Porque as outras certamente diriam: eu não vou limpar peixe porcaria nenhuma, né? E aí o poema ao mesmo tempo vai se aprofundando, né? Porque quando ele conta toda aquela história, né? Esse foi difícil, ele faz os gestos no ar, contando a história, né? Ela se lembra da primeira vez que eles se viram, né? Então, essa parte vamos dizer, essa parte do poema acaba sendo a mais, vamos dizer, a mais profunda, né? O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Veja como ela usa uma comparação aqui, né?
porque ele contando, né, e vem aquela imagem da primeira vez que se viram. Quer dizer, é um poema muito interessante, né? Porque ele acaba partindo de uma cena cotidiana, mulher e marido na cozinha, marido e mulher na cozinha limpando e escamando peixes, nada mais cotidiano do que isso, mas você já vai até imaginando o cheiro daquela cozinha, com aquele mundo de peixe, né? Mas aí, de repente, o cotidiano se abre para uma espécie de epifania, né? Epifania quer dizer revelação, né? Uma verdade que aparece ali, né, como um rio profundo. Dá até inveja, né? Dá até inveja desse casal tão, vamos dizer, tão cúmplice, né, no seu cotidiano. Essa vida do casamento que pode ser boa, apesar, né, de tantos discursos contrários ao casamento e aos papéis tradicionais da mulher nesse contexto. Mas é claro que ela tá, aqui não é a questão dela ser uma mulher submissa ou que vai lá ser escrava do marido, não é isso, é outra coisa, né? É a ideia de que o casamento pode sim trazer uma espécie de cumplicidade ou de felicidade, né? Conjugal, que é até algo inesperado, né? Nesse contexto, sei lá, moderno, de relações tão desgastadas, né? Ou esses cotidianos tão cinzentos que existem por aí, né? E ela consegue extrair um significado profundo, como ela mesma diz, né? Esse silêncio de quando eles se viram pela primeira vez, né? Que atravessa a cozinha como um rio profundo. Tanto é que no final, né? Eles vão dormir. Coisas prateadas espocam, né? O final do poema, metaforicamente, né? Você vê ali aquele momento, depois da cumplicidade na cozinha e do trabalho de escamar e salgar os peixes, né? Você vê eles indo dormir. Há todo um erotismo também aí, né? De uma certa forma implícito, porque quando ela diz somos noivo e noiva, a gente fica imaginando também o que vai acontecer depois, né? Dessa cena épica, quase épica, né? Desse marido que voltou da guerra, né? De uma certa forma da pescaria, trazendo aqueles peixes, né? E você fica pensando, gente, mas o que vai acontecer nesse quarto depois, né? Somos noivo e noiva. Então ela celebra o casamento, ela celebra o cotidiano, ela extrai poesia do cotidiano, né? Ela descobre que pode haver, sim, um casamento de felicidade, pode haver uma cumplicidade entre homem e mulher e principalmente pode haver uma igualdade de gêneros, né? Aqui não é, eu sou a sua escrava, vou escamar peixe para você. É exatamente o contrário, né? Eu levanto e vou limpar esses peixes mesmo, porque é uma forma de eu entrar em comunhão com o meu marido e celebrar esse casamento de não sei quantos anos, né? Bem Adélia Prado, uma das vozes mais importantes da poesia contemporânea e uma escrita muito, ao mesmo tempo, vamos dizer, simples, né, e cotidiana. Claro que eu expliquei tudo isso, né, porque a hora que você chegasse na questão, veja o que foi pedido aqui, né? O poema de Adélia Prado, que segue a proposta moderna de tematização de fatos cotidianos, que é o que eu tentei explicar aqui, embora a questão nem vai ser muito sobre isso, vai ser mais uma interpretação do texto, ele não vai chegar a pedir características modernistas, mas eu aproveitei para falar das características modernistas, né? Tipo, linguagem coloquial, poema prosaico, né? Muito próximo da prosa, onde o eu lírico, no caso, a voz feminina aí, conta uma história, mistura de gêneros, né? Porque o poema, você vê, sendo um poema, ele seria classificado dentro do gênero lírico, né? Que a gente classifica os poemas. Mas é um poema narrativo, então você tem a questão épica também ali embutida, né? Porque ela narra uma história, né? E várias outras características, né? A simplicidade, a linguagem mais simples, tudo isso aí a gente já tá careca de saber, né? Que são características da poesia do século XX, desde o modernismo, quando ele começou lá em 1922, com a Semana de Arte Moderna, que a gente está em um pouco para frente, mas, como eu te disse, ela é herdeira desse cotidiano. Veja como o próprio enunciado do Enem usou algumas expressões que eu usei aqui para explicar o poema, né? A tematização de fatos cotidianos, veja como ela fala aqui, né? A prosaica ação de limpar os peixes, na qual a voz lírica reconhece uma.
Então, de tudo isso que eu expliquei, também pela própria leitura do poema, você ia chegar aqui na letra E, né? A forma de consagração da cumplicidade no casamento, né? Então, quer dizer, veja como a D não pode ser de jeito nenhum, né? Porque no Enem é essa chatice, essa coisa chata de você ficar eliminando, né, as absurdas. Até é bom você fazer isso, porque quando você pega as alternativas, né, tem umas que são muito absurdas, né? Dissonância entre as vozes masculina e feminina. Dissonância nunca, né? Porque ali é um encontro marido e mulher, né? Não tem dissonância coisíssima nenhuma, né? Eles se entendem, né? Tanto é que viram noivo e noiva no final e coisas prateadas espalcam, vai saber o quê, né? Então, essa tá totalmente errada. Imposição de afazeres conjugais, nada disso, porque ela não vê aquilo como imposição, né? Dela levantar e ir lá limpar peixe de madrugada, né? Então, quer dizer, essa B e D são absurdas, eu já eliminaria, né? Agora, veja essa letra A, expectativa do marido em relação à esposa. Bom, não se mostra muito essa expectativa. Ele chega com os peixes e ela vai lá limpar, quer dizer, a coisa não está centrada na expectativa dele em relação a ela, né? Pelo menos eu não vejo muito isso. Então não tinha outro jeito, o aluno tinha que chegar mesmo na forma de consagração da cumplicidade no casamento, né? Então quer dizer, é aqui que ele ia, de uma certa forma, né? Chegar vamos dizer, na letra E, né? Nessa forma de consagração da cumplicidade no casamento. E também acho que essa aula que eu dei fica como uma homenagem também para Adélia Prado, né? Porque eu não ia escolher qualquer questão para trazer aqui, né? Eu ia trazer as grandes, os grandes poemas, né? E as grandes poetisas desse país, né? Então, deixa eu só passar isso aqui, minha gente. Tirar dessa canetinha aqui. Gente, o que que tá acontecendo? Coisas que acontecem, tá? Bom, trouxe mais um poema do Manuel de Barros, um autor também muito frequente no Enem, né? E um assunto também muito frequente, que é a questão da linguagem literária, né? Enquanto a Adélia Prado é essa nossa poetisa lá de Divinópolis, né, do interior mineiro, Manuel de Barros ficou conhecido como poeta do Pantanal, né, que é um tema que ele tematizou muito nas suas obras. E o Manuel de Barros, ele tem uma poesia assim, muito voltada para essa recriação da linguagem, né, e muitas vezes ele se cola, né, ao olhar infantil no intuito assim de, como é que eu poderia dizer, recriar o mundo, né? Pela visão poética muito próxima também da simplicidade, da coloquialidade e um pouco da visão infantil que esse poema traz pra gente, porque ele fala assim: o rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Veja que aqui, veja como ele, nesse ponto aqui, né, ele já usou uma metáfora, né? Porque o rio fazia uma volta atrás de nossa casa. Então era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de nossa casa, certo? Você fala, professor, mas por que isso é uma metáfora? É uma metáfora porque ele está comparando uma coisa com a outra. Então, metáfora é uma coisa muito simples de entender, né? Você tem o A e aqui você tem B. Aí você compara duas realidades, né?
de um lado tem um rio, lá, sei lá, no Pantanal, onde ele morava, né? Um rio que fazia uma volta atrás da casa. E aí, claro que naquela perspectiva, né? Obviamente infantil, que está implícita aqui no poema, aquilo parecia a criança que ele retoma aqui, né? Como poeta. Aliás, né? A criança está sempre dentro do poeta, a criança, o louco, né? E aí ele retoma essa imagem. Então ele faz uma comparação, né? Porque o rio é tipo um vidro mole. Só que na metáfora, voltando a explicar, na metáfora você não usa o como. Então é como se fosse assim, né? A é como B. Mas quando você usa o como, é tipo uma comparação, porque a comparação deixa explícita a partícula comparativa, que no caso seria o como, né? E aqui não, o rio era um vidro mole. É como se a metáfora fosse mais direta, né? Você compara A e B, mas você esconde os elementos de comparação. Como, por exemplo, o rio era como um vidro mole, ou se ele tivesse dito, né? O rio parecia um vidro mole. Aqui ainda é uma metáfora ainda um pouco visível, né? Mas como ele não usa a partícula comparativa, que no caso seria o como, então você teria uma metáfora, que é a alma da poesia, né? Não existe poesia sem metáfora. Por isso que o rio fazia uma volta lá atrás da casa dele e logo ele pensou num vidro mole, né? Aí passou um homem lá depois e disse: escuta, essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Aí vem aquele espírito de porco, né? Aquele estraga prazeres da criança que passou e falou: escuta, menino, isso aí, essa volta que o rio faz aí, chama enseada. Claro que aqui está clara a ideia do texto, né? Que nós vamos ter o quê? Né? Uma contraposição da visão metafórica daquele menino, né? A visão poética, subjetiva, como queiram chamar, e a visão do adulto, né, daquele homem que passou, certamente um professor de geografia, né, que veio, isso aí chama enseada, porque tem um nome para isso aí, que é a ideia isso aqui é a metáfora, né, isso aqui é o conceito, né, vamos dizer assim, aquela palavra, aquela aquela gavetinha, né, que você nomeia as coisas, ó, é uma etiqueta, isso aqui chama enseada, aquilo ali chama... isso aqui chama rio, isso aqui chama enseada, sei lá, né? Aí o poema termina, né? Não era mais a imagem de uma cobra de vidro, e veja que aqui, à medida que o poema vai se desenvolvendo, ele já arranjou uma nova metáfora, né? Porque lá era um vidro mole, e agora é uma cobra de vidro, né? Que é exatamente também a imagem, é muito interessante, porque acaba sendo uma sucessão de metáforas, né? Porque a metáfora é isso, né? É tipo essa comparação subjetiva mesmo, né? Que o poeta arranja lá dentro da cabeça dele, né? Porque você vê um rio, tá? Sei lá, um professor de geografia, uma pessoa comum vai falar, isso aí é um rio, ou isso aí é uma enseada, essa volta que o rio dá. Que é um jeito mais fácil, né? Porque você já joga o conceito, você já aprisiona a realidade dentro daquela gaveta. Então isso aqui chama enseada, acabou, ponto final, tá? Mas você vê que a metáfora não tem limite, né? Porque eu posso dizer que é um vidro mole, como depois a imagem da cobra que rasteja e também lembra a imagem do rio que corre atrás da casa dele. Então ele já arranjou uma outra metáfora aqui junto com a outra. Eu acho que esse vidro é um pouco a transparência da água, porque realmente aquele rio, imagina aquele rio, né? Lá na roça, né? Brilhando no sol, você vai pensar numa água transparente, que parece um vidro, sei lá. E depois ele pensou também na imagem da cobra, que também, vamos dizer, é super rural, super pantanal, né? Ele imaginar uma cobra para designar o rio. E outro poeta que olhasse aquele rio poderia criar uma outra metáfora, entendeu? Porque a metáfora não tem limite, porque ela é exatamente a visão subjetiva. Então eu posso dizer que é um vidro, o outro pode dizer que é uma cobra, né? E pode juntar as duas coisas, né? Uma cobra de vidro mole, aí isso não tem limite. Agora, o conceito é mais direto. Não, isso aí é uma enseada, né? Quer dizer, acabou, morreu, né? E aí, tanto é que o poema termina assim, né? Acho que o nome empobreceu a imagem. Claro, porque a linguagem, vamos dizer, científica, objetiva, claro que aqui eu não estou dizendo que a linguagem científica não é importante, não é isso, que eu não sou...
Não sou louco para dizer isso, eu estou só comparando, porque claro que a linguagem científica é super importante, né? Principalmente nesse país de fanáticos, né? Que gostam de negar a ciência. Então, o caso aqui não é negar a ciência, não, mas é mostrar a diferença da linguagem poética com a linguagem objetiva, científica, que obviamente é uma linguagem mais direta, em que as coisas devem ser nomeadas de forma rigorosa. E no poema, obviamente, né, no poema não tem isso, né, porque no poema você vai, no poema você vai usar, vamos dizer, metáforas, né? E obviamente, se você usa metáforas, se você usa metáforas no poema, isso não tem limites, né? O Bom, então é isso, né? Era também uma aula para mostrar como é que eu faço as coisas, né? Então, quer dizer, a gente explora o poema para o aluno aprender vários assuntos, né? E aí hoje nós já aprendemos tantas coisas, né? Por exemplo, a diferença entre comparação e metáfora, né? A diferença entre a linguagem literária e a linguagem científica. Só nesses 5 minutinhos que eu fiquei falando na cabeça de vocês, né? Que mais que a gente falou? E você veja, inclusive, é interessante. Vou voltar aqui antes de eu terminar e antes de eu fazer o exercício. O que eu queria aqui? O que eu quero? Como esse poema parece com aquele. É claro que o poema da Adélia Prado era completamente diferente, né? Era mais uma representação do cotidiano, do casamento, do lugar da mulher naquele casamento, se é que eu posso dizer assim, de cumplicidade, afetividade, amor, sentimento, igualdade. Estou dizendo que todos os casamentos são assim, porque geralmente não são. Mas no caso dela, era, né? E ela celebrou todo aquele casamento e toda aquela felicidade, a felicidade das pequenas coisas, né? Que é aquela coisa do marido chegar com aqueles peixes e eles juntos, né? Criarem uma cumplicidade, que deu até inveja, para falar a verdade, né? Lá era isso. Aqui já é um poema meio metalinguístico, né? Porque metalinguístico que eu falo, porque, e aliás é um assunto bem do Enem também, porque na verdade ele acaba definindo a poesia. Na verdade o que ele quer fazer é isso. Olha, gente, poesia é isso, ciência é isso. E ele acaba fazendo um poema que também rememora, né? Uma imagem da infância, que era o rio que passava atrás da casa dele. E a partir dessa imagem da infância, ou dessa memória da infância, ele faz um poema metalinguístico. Quando a gente fala metalinguagem, é quando a linguagem explica a linguagem, né? Tipo o dicionário, sabe o dicionário? Você vai fazer o que no dicionário? Você vai lá, você vai ao dicionário fazer o quê? Você não vai no dicionário se informar sobre, por exemplo, as notícias de hoje. Se você quiser saber as notícias de hoje, você vai para o jornal, impresso ou eletrônico. No dicionário você vai procurar o significado das palavras. Então, o dicionário é um texto metalinguístico, porque ali, é claro que eu estou dando um exemplo bem grosseiro, mas para você entender, né? Porque ali as palavras explicam as palavras, é isso que o dicionário faz, né? A linguagem explicando a linguagem. Se você tiver a imagem do dicionário na cabeça, você lembra mais rápido de metalinguagem. Bom, mas aqui o que que é? Aqui não é um dicionário, obviamente, mas é um poema em que o autor, através dos seus versos, ele procura explicar a poesia. É a poesia explicando a poesia. Então é a linguagem explicando a linguagem. Então aqui, diferente daquele da Adélia Prado, que não tinha metalinguagem, era mais um poema sobre o cotidiano. Aqui tem metalinguagem, porque ele está explicando a própria poesia, né? E é isso que ele quis fazer aqui, né? Mas eu acho que os poemas se parecem em termos de modernismo. Se você pensar, olha, no poema em versos livres, ó, de tamanhos diferentes, você vê que no poema meio que o poeta conversa com a gente, né? Tem essa linguagem mais cotidiana, essa linguagem mais coloquial, né? E lembra um pouco o poema dela nesse aspecto, né? Para pensar em modernismo. Que os poemas modernistas meio que se aproximam nisso. Mas, o que você vai perceber aqui, né? Manuel de Barros desenvolve uma poética singular, marcada por narrativas alegóricas,
quer dizer simbólicas, né? Ele contou uma historinha daquele homem que chegou lá para falar que aquilo chamava uma enseada, que é irônico, né? Para ele mostrar, tá vendo como a poesia é mais rica do que essa imagem que esse homem usou? Aquilo que era uma cobra de vidro se tornou uma enseada, né? Que transparecem nas imagens construídas ao longo do texto. No poema, essa característica aparece representada pelo uso do recurso de. Então, diante de tudo que eu expliquei, né? Então você vai ver aqui a letra C, né? Como a possível resposta aqui, né? Que é exatamente essa transfiguração, quer dizer, a transformação do rio em um vidro mole e uma cobra de vidro. Lembra que são as duas metáforas que ele usou para caracterizar aquela enseada, segundo o professor de geografia que passou por lá, nessa metáfora do vidro mole e da cobra de vidro. E assim você vê, né, essa alegoria, né, ou essa narrativa simbólica, né, ou esse poema que conta uma história para nos ensinar a diferença entre a poesia e a ciência. Mas é isso, colegas. Então hoje nós vimos aí dois textos, né, um de Adélia Prado e outro de Manuel de Barros, autores aí bem diferentes, né, mas inclusive de regiões diferentes, né, ela de Minas, ele do Mato Grosso, mas ambos dentro dessa poética modernista, né, e pós-modernista, que quando não é metalinguística, como o poema dele, tematiza o cotidiano como o poema dela. Então, tematização do cotidiano e metalinguagem são dois pontos importantes para vocês lembrarem sobre a poética modernista. E certamente vocês encontrarão esses temas nos Enems aí da vida. Um abraço a todos, até um próximo encontro. Olá, diversidade! Paulo Faria, professor de artes aqui do Colégio Nacional, e eu vim hoje para te dar algumas dicas fundamentais para a prova de artes do Enem. E eu vou trabalhar aqui com recorrências, beleza? Vem aqui comigo. Como eu disse para vocês, acabei de dizer, né? Existem algumas recorrências nessa prova. Uma delas é que, com muita frequência, caem vanguardas modernistas. Paulo, com que frequência? Vamos lá. Aqui foram os últimos 7, 8 anos de Enem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 questões e eu não trouxe todas. Beleza? E quais são essas vanguardas que caem, Paulo? Sobretudo, expressionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo. Então é importante para você que vai prestar essa prova estar com as características dessas vanguardas memorizadas. O expressionismo geralmente vai te cobrar a noção sobre subjetividade, alto grau de subjetividade do artista, tal qual também a deformação das imagens. O cubismo vai te falar de simplificação da forma, uso de máscaras africanas, fragmentação dessa imagem, perda, né, em todas elas, do realismo visual, da mímese, da verossemelhança, em função de uma imagem que é vista de um jeito específico por esse artista, no caso, cubístico. O futurismo vai te falar sobre tecnologias, velocidade, negação do passado. O dadaísmo vai vir elementos como o absurdo, a anti-arte, termos como ready-made. E o surrealismo vai associar imagens díspares, absurdas, insólitas, do subconsciente. E também a palavra onírico, ou seja, o mundo dos sonhos, pode vir, né, sinalizar que é dessa vanguarda que estamos falando. Então eu estou te dando aqui algumas dicas rápidas, sem imagens, para que você na sua casa possa pesquisar essas vanguardas, porque elas são recorrentes no Enem. Mas mais recorrentes do que as vanguardas modernistas é a arte contemporânea. E como hoje o nosso objetivo é te dar uma pílula, né, uma dica geral, existem algumas recorrências na arte contemporânea e eu escolhi aqui uma delas. A arte como experiência e a relação entre artista, obra e público. Na arte tradicional, ou seja, o que a gente entende ali desde Grécia, século V a.C., até 1800, século XIX, quase 1900, o que a gente chama de arte tradicional,
A gente tem o artista produz a obra, que está no museu ou num espaço privilegiado, o castelo, a igreja, ou a casa do burguês, e que o público vai até esse lugar apreender essa obra. Esses sujeitos não se tocam. Uma vez que o artista terminou a obra, ele sai dessa posição de artista e a obra toma o protagonismo. Na arte modernista, ou seja, a primeira metade do século XX, isso também acontece. Você não pode pôr a mão nem na Mona Lisa, nem na obra Guernica de Pablo Picasso. O artista está separado de seu público. Mas na arte contemporânea, não. Ou seja, os movimentos artísticos vão acontecer a partir da Segunda Guerra Mundial, da década de 60 sobretudo, eles vão estreitar essas relações e o Enem adora cobrar isso, como eu vou mostrar para vocês aqui em questões do próprio Enem. Bacana? Então, a relação entre artista, obra e público e a arte como experiência, não só visual, mas como uma experiência do próprio corpo e de uma vivência. Vem comigo. Olha aqui essa obra. Essa questão baseada nessa obra. A origem da obra de arte é o nome, né? Eu vou ler aqui o texto rapidinho para vocês. A origem da obra de arte, 2002, é uma instalação seminal da obra de Marilá Dardot, apresentada originalmente em sua primeira exposição individual no Museu de Arte da Pampulha, em Belo Horizonte. A obra constitui um convite para a interação do espectador, instigado, então, importante, interação do espectador, instigado a compor palavras e sentenças e a distribuí-las pelo campo. Cada letra tem o feitio de um vaso de cerâmica, ou será o contrário? E à disposição do espectador, que aqui não é tão espectador assim, ele é um participante, encontram-se utensílios de plantio, terra e sementes para abrigar a obra e servir de ponto de partida para a recriação dos textos. Foi construído por um pequeno galpão, evocando uma estufa ou um ateliê de jardinagem. 1.500 letras, daqui para frente esse texto não nos interessa mais. O que ele precisava nos entregar, ele já entregou. Que é essa relação de participação. Letras em forma de vasos que eu posso plantar e distribuir no campo de exposição. A função da obra de arte, como possibilidade de experimentação de uma construção, pode ser constatada no trabalho de Marilá Dardot. Por quê? E aqui é sobretudo da arte contemporânea, galera. Por quê? O projeto artístico acontece ao ar livre? Não, esse não é o nosso tema. Mas a mudança do lugar da obra de arte também é contemporânea, mas não nesse caso. O observador da obra atua como seu criador. Então, a relação de observador-criador, artista, obra e público, então aqui eu tenho obra e público fazendo uma coisa só. O público se transforma também num coparticipante do artista. Há uma relação entre essas três coisas que eram separadas. Resposta correta, observador da obra atua como seu criador. Porque eu tenho uma chave de observador, criador, essa junção. Outra obra onde esse elemento vai aparecer, a relação entre artista, obra e público, é nesse trabalho aqui da Lygia Clark, Bicho de Bolso. Lembrem sempre de ler a legenda, tá, galera? Porque a parte, às vezes, parte do enigma da questão está justamente na legenda, sobretudo naquilo que diz respeito ao material com o qual a obra foi feita. O título, mas sobretudo o material que a obra foi feita. A data também te ajuda bastante. Mas vamos lá. O objeto escultórico, produzido por Lygia Clark, representante do neoconcretismo, exemplifica o início de uma vertente importante na arte contemporânea. Da arte contemporânea, que amplia as funções da arte, tendo como referência a obra Bicho de Bolso, identifica-se essa vertente pelo ou pela. Então aqui nos interessa muito a palavra arte contemporânea, porque se eu não sei o que é neoconcretismo, eu sei que ele participa de uma vertente contemporânea. E nós já vimos que uma das características da contemporaneidade é a fusão entre artista, obra e público. Então vamos ver aqui, né, que rapidamente a gente consegue fechar essa questão, tendo essa chave de resposta, essa recorrência do Enem sublinhada. O texto 1 nos ajuda a entender que é isso que ele quer, né? Ela, né? A questão espera de nós. Porque no texto da imagem, eu tenho uma obra com dobradiças e eu tenho uma pessoa tocando essa obra. Já tem uma relação entre sujeito e obra aqui muito clara com as mãos. Não é comum pôr as mãos em obras de arte. Então isso aqui já é um indício do que se espera. Então, observe, o primeiro item de resposta
já vai nos ajudar. Participação efetiva do espectador na obra, o que determina a proximidade entre arte e vida. Os neoconcretos, inclusive, não chamam o participante de participante, chama de participador. O espectador é chamado de participador da obra. É um neologismo para indicar essa relação intrínseca entre sujeito, público e a própria obra. Beleza? Percepção do uso de objetos do cotidiano? Não, porque isso aqui não é um objeto do cotidiano, né? Não se trata de um objeto recorrente. Reconhecimento do uso de técnicas artesanais também não, são placas de metais com dobradista. Não há artesania nisso. Tem mais a ver com objetos industriais. Reflexão sobre a captação artística de imagem? Não, não há representação aqui. Não é uma fotografia. Aqui é placas de metal. A obra não é a fotografia, não é um desenho, não é a captação de uma imagem. Entendimento sobre o uso de métodos de produção em série para a confecção da obra de arte, o que atualiza as linguagens? Tem um pouco disso? Tem. Esses objetos parecem objetos em série? Parece. Mas é isso a inovação? Não. A inovação é a participação efetiva do público. Beleza? Essa outra obra, obra-questão, é do Ernesto Neto, chamada Dengo, é uma obra de 2010 no MASP de São Paulo. A instalação Dengo transformou a sala do MAN, falei MASP, né? Museu de Arte Moderna de São Paulo. O MAN de São Paulo, em um ambiente singular, explorando como principal característica artística. Então, mais uma dica dentro da dica. Quando aparecer a palavra instalação, eu estou relacionando a palavra instalação a uma arte ambiental. A obra do Ernesto Neto é uma instalação, um jeito contemporâneo de fazer arte, que foge dessa ideia de pintura e escultura. Então é um objeto instalado no espaço, mas que tem como principal essa instalação específica que ocupa o ambiente. Tem qual característica? De novo, o texto 1 vai nos ajudar. Ela vai fazer o seguinte, eu tenho aqui bolsas, esses objetos, né, pendentes, que ativam a gravidade, típicos do Ernesto Neto, e eu tenho figuras correndo, inclusive uma criança. Olha que dica boa que a questão nos dá. E aí eu tenho aqui algumas alternativas. Participação do público na interação lúdica com a obra, distribuição de obstáculos no espaço da exposição, representação simbólica de objetos oníricos, objetos do sonho, interpretação subjetiva da lei da gravidade e valorização de técnicas de artesanato. Tem artesanato? Tem. Tem uma interpretação subjetiva da gravidade? Tem. Tem representação simbólica de um mundo de objetos que parecem um sonho? Tem. Tem distribuição de obstáculos no espaço da exposição? Tem. Mas qual é a novidade aí? São características dessa obra. Mas qual é a novidade? Qual é a relação, a característica artística? Não desta obra, mas das obras contemporâneas como um todo. A participação do público na interação com a obra. Nesse caso, a palavra lúdica ainda me ajuda, porque eu tenho uma criança, ou seja, eu tenho um sujeito que está brincando entre as obras. Arte como experiência, experiência como arte. Aqui, vamos para uma outra e última questão. Na exposição, a artista está presente do MoMA de Nova York, em Nova York. A performer Marina Abramovic fez uma retrospectiva de sua carreira. No meio desta, protagonizou uma performance, ou seja, a ação do corpo da artista como obra de arte. Em 2010, essa data é importante por causa de um dos itens, de 14 de março a 31 de maio, 6 dias por semana, num total de 736 horas, ela repetia a mesma postura. Sentada numa sala, recebia os visitantes um a um e trocava com cada um deles um longo olhar, sem palavras. Ao redor, o público assistia a essas cenas recorrentes. Visitante participa, público assiste, troca com o público. Então, essas palavras são bem importantes para a gente, né, entender a recorrência de novo dessa tese aí que eu estou batendo nessa tecla, que ela é uma recorrência na arte contemporânea no Enem. O texto apresenta uma obra da artista Marina Abramovic, cuja performance se alinha a tendências contemporâneas e se caracteriza por quê? Então, o que tem nesta performance que se alinha a tendências contemporâneas? A. Inovação de uma proposta de arte relacional que adentra no museu.
Então, proposta de arte relacional aqui dentro do museu é uma questão contemporânea? É. Essa obra dela é uma inovação. Em 2010, a arte contemporânea começa, as performances começam em 1960. A arte contemporânea é aquilo que ocorre após a Segunda Guerra Mundial. Então aqui não há nenhuma inovação. Beleza? A característica aqui não é a inovação. Em si, a relação da arte relacional que é dentro do museu. Então invalida o item. A abordagem educacional estabelecida na relação de artista com o público. Há uma relação com o artista público? É. Ela é educacional? Não. Ela é estética, simbólica, existencial. C. Redistribuição do espaço do museu, que integra diversas linguagens artísticas. Isso é da arte contemporânea? É. Está acontecendo aqui nesse texto? Não. Negociação colaborativa, ou seja, troca de sentidos, ou seja, de olhares sem palavra, entre a artista e a pessoa com quem ela interage, ou seja, o público? Sim, só pode ser esse o item. A aproximação entre artista e público que rompe com a elitização dessa forma de arte. A aproximação entre artista e público, sim, rompe com a elitização de maneira nenhuma, continua no museu. Esta é uma questão, então, muito rara no Enem, que é uma questão de artes sem imagem. A imagem que deveria estar nela é essa aqui, ó. Vem aqui. Opa! Tivemos um probleminha técnico aqui. Travou, cara. Travou. Não, mas aí você segura aí e só continua, não precisa. Deixa tá gravando ainda. Bugou aqui. Uhum. Então vamos dar um. Você tá no pente onde você tava, né? Sim. Vai lá, coloca onde você Parou? A imagem que deveria estar nessa questão é esta. Aí pode cortar aí para a imagem. Fechou. Aí monta a imagem. O corte pode ser a imagem na tela. Beleza. Você anota aí? Uhum. Não, aí eu vou rever tudo. Tem que rever se só continua de onde você tava. Então aqui, ó. Tava aí. Vou fazer aqui, ó. Aí eu vou falar o corte nessa imagem. Então a imagem que devia... Vou fazer essa frase de novo. A imagem que devia estar nessa questão é esta. A imagem que devia estar nessa questão é essa aqui, ó. A artista presente, é o nome da obra, a artista está presente. A obra é a relação entre artista e o público que ainda não está se relacionando está vendo. Então, o público é ao mesmo tempo observador, participante e a própria obra na interação com o artista. Né? Mais uma vez, só para a gente lembrar, negociação colaborativa de sentidos entre, ou seja, troca de artista com o público, as pessoas com quem interage. Pessoal, espero que essas 4 questões que a gente trabalhou aqui, elas tenham comprovado que existe então essa recorrência no Enem, na arte contemporânea. Existem outras, mas como isso aqui é uma pílula, né? É um encontro um pouco mais rápido, eu acho que vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham uma excelente prova do Enem. Um abraço a todos. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Oliveira, Literatura no Colégio Nacional. Então hoje nós vamos dar a vocês algumas dicas importantes para a prova do Enem. Eu vou iniciar com uma reflexão bem simples. Antes de você ler aqueles textos gigantescos iniciando passo a passo, é importante ir direto no enunciado. É como uma viagem que você vai fazer, você precisa saber o caminho que você vai adotar, né? Tipo o GPS, que caminho, que percurso, qual que é o itinerário. Assim também são as questões de literatura que caem na prova do Enem. Você primeiro precisa conhecer, de certa maneira, o que o comando da questão quer. Que passo que ele vai te levar a ir até o texto motivador para você poder ler. Sem isso, você vai ficar completamente perdido, fazer uma leitura às cegas e perder muito tempo com essa questão. Então nós vamos iniciar aqui. Eu trouxe para vocês algumas questões para a gente poder refletir. Então vamos lá. Iniciando, como eu disse para vocês, nós vamos aqui para... Tá vendo a questão aqui? Nós vamos então para, inicialmente, o texto motivador. Então olha lá. Arcaísmos e termos coloquiais
misturam-se nesse poema, criando um efeito de contraste, como ocorre em. Então, o que o comando da questão quer que eu veja no texto? A questão de linguagem. Termos coloquiais misturando-se com termos arcaicos. Então vamos dar uma olhadinha agora no texto, nos direcionando exatamente para esse tópico, para a gente poder fazer uma leitura seletiva. E o texto que está aqui é de Murilo Mendes. Nós conhecemos Murilo Mendes como um dos mais importantes autores da literatura brasileira da segunda geração do movimento modernista. E esse texto é assim: a terra é muito graciosa. Note você que mui é uma expressão que não se usa mais, já temos aqui um termo arcaico. Viram como é que eu estou lendo o texto? Já direcionando a minha leitura. Tão fértil eu nunca vi. A gente vai passear, a gente vai passear. Então nós temos aqui uma expressão coloquial. No chão espeta um caniço, quer dizer, um cana, né? No dia seguinte nasce bengala de castão de oiro. Oiro também nós não usamos mais, ouro, né? Tem goiabas, melancias, banana que nem chuchu. Quanto aos bichos, tem-nos muito, de plumagens muito vistosas. Beleza. Note aqui um detalhe importante. O texto está sendo bem irônico. O que ele está querendo mostrar? Que na história do Brasil, no Brasil colonial, quer dizer, espetava-se um pedaço de cana e nascia uma bengala de ouro, né? Castão de ouro, aquela empunhadeira da bengala, sinal de status. Quer dizer, no Brasil, os colonizadores usaram a terra para usufruírem da terra para poder ganhar dinheiro e explorar as pessoas. Bom, agora na sequência, então nós podemos aqui praticamente já concluir o texto. Tem macaco até demais, tem macaco até demais, mais uma expressão aqui claramente da oralidade. Diamantes tenha vontade, esmeralda para os trouxas, reforçai, Senhor, a arca, cruzados não faltarão, vossa perna encanareis, salvo o devido respeito, ficarei muito saudoso se for embora daqui. Bom, então o texto ele já nos aponta exatamente qual que é o gabarito, quer ver? A terra é muito graciosa. Então eu tenho aqui a expressão muito, que é um termo arcaico, né? Então nós temos aqui, ó, arcaísmo, então arcaico. E logo para frente, tem macaco até demais. Isso é uma expressão da oralidade. Então nós temos aqui um recurso da oralidade. Muito bem. Então a resposta já está exatamente na letra A, porque eu tenho que encontrar aqui um item que tenha ao mesmo tempo termos coloquiais misturando-se com arcaísmos. As outras, salvo o devido respeito. Salvo o devido respeito é uma expressão utilizada, salvo, né? Não tem nada de arcaico, nós ainda usamos. Reforçai, Senhor, a arca também, apesar de ser erudito, mas não é arcaico, não é algo que está em desuso. A gente vai passear, coloquialidade, ficarei muito saudoso. A expressão saudoso pode enganar. Nós ainda usamos numa linguagem literária, mas não é arcaica. De plumagens muito vistosas. Aqui sim eu tenho uma expressão que é arcaica, mas bengala de castão de ouro também é arcaica. Eu tenho arcaico e arcaico, eu tenho que encontrar um que é coloquial e arcaico, então não pode ser a letra D. No chão espeta um caniço. Caniço é uma expressão que ainda é utilizada, sobretudo no mundo rural. Diamantes tem à vontade, uma expressão comum. Então, ficou claro, confirmando a letra A. Tranquilo, eu consigo fazer essa questão, observe, sem ler o texto motivador, apenas reconhecendo o elemento coloquial e arcaico. Basta você saber o que é arcaico. Se você não sabe dessa informação, você provavelmente vai ter problema nessa questão aqui. Agora vamos passar para frente. Murilo Mendes, como eu disse para vocês, foi um dos grandes poetas do nosso surrealismo na segunda fase do movimento modernista. Pessoal, precisa saber especificidade sobre os movimentos literários? Um pouquinho. Façam uma leitura panorâmica das características mais importantes. O Enem cobra muito interpretação. Agora, quanto mais conhecimento você tem sobre história da literatura, maior a sua habilidade, velocidade, performance para você responder a questão. Isso dá uma habilidade muito maior, evidentemente. Tem um outro texto aqui agora, do Cruz e Souza, Vida Obscura. Então vamos diretamente aqui no enunciado. Com uma obra densa e expressiva no simbolismo brasileiro, Cruz e Souza transpôs para o seu lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. No soneto, essa percepção traduz-se em... Então agora não tem jeito, eu vou ter que ler o texto motivador. O que ele está querendo que eu perceba? Que existe aqui, né, uma realidade que ela está em contraste com a sensibilidade desse autor. Quer dizer, o mundo íntimo, o mundo subjetivo está em contraste com a realidade. E normalmente o resultado dessa, digamos assim, né, dessa equação é a frustração
tração. E conhecendo um pouquinho a obra do Cruz de Souza, nós sabemos que é um autor do simbolismo negro, nascido em Florianópolis. Cruz de Souza viveu toda a sua história, dos seus 30 e poucos anos de vida, esse conflito, o fato de ser negro, vítima do preconceito, do racismo, e um sonho imenso para ser vivido. Entende? Então essa ideia nós vamos perceber aqui no texto. Então vamos lá. Rapidamente aqui no poema: ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres. Ele está falando de si mesmo. É um típico poema autobiográfico. Embriagado, tonto de prazeres, o mundo para ti foi negro e duro, quer dizer, foi difícil. Atravessaste no silêncio escuro. Ah, aqui tem um aspecto que é importante. Silêncio escuro. Eu tenho aqui, né, a palavra silêncio, que tem a ver com a audição. Então, audição. E eu tenho a palavra escuro, que tem a ver com visão. Visão. Quando eu tenho dois sentidos combinados, misturados, eu chamo isso de sinestesia. E a sinestesia é uma característica muito íntima do nosso simbolismo. E o Cruz de Souza é um representante do simbolismo. E aqui ele continua: a vida presa a trágicos deveres e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Vamos continuar aqui. Ninguém te viu sofrimento inquieto, magoado, oculto, aterrador, secreto, que o coração te apunhalou no mundo. Observe que eu tenho aqui, ó, a vogal, né, o O, repetido de forma exaustiva. Isso daqui é uma marca do que nós chamamos de assonância, que é a repetição da vogal no verso. E a assonância, a musicalidade, é uma característica típica do simbolismo. Outra coisa: mas que eu sempre te segui passo, sei que a cruz, a religiosidade marcada, infernal prendeu-te os braços e o teu suspiro como foi profundo. Bonito texto, né? Então tem aqui religiosidade, musicalidade e a sinestesia. São traços do movimento do simbolismo. Mas o que interessa para nós agora? Vamos lá, ó. Então esse conflito entre a realidade e o que ele sente está onde? Vamos lá. Letra A. Sofrimento tácito. Você sabe o que é tácito? Tácito significa que não é expresso, que é subentendido. Sofrimento subentendido diante dos limites impostos pela discriminação. Quando ele fala no texto dessa vida obscura, o próprio título já revela para nós que, sem dúvida, né, ele teve uma vida marcada pelo preconceito. O próprio Cruz de Souza foi tratado como um ser humilde e o mundo para ele foi negro e duro. Aqui existe, claro, de forma tácita, implícita, a ideia do preconceito racial. Nesse caso, especificamente na prova do Enem, exigiu do aluno um conhecimento sobre o Cruz de Souza, um pouco da vida do autor e um pouco da sua obra. Então fique atento, como eu disse para você, dê uma olhadinha de uma forma panorâmica nos movimentos literários, um pouquinho sobre os autores. Afinal de contas, você passou 3 anos no ensino médio, não é? Então espera-se que o aluno, que o estudante conheça um pouco também dessa história da literatura brasileira. Então, a letra A, continuando aqui, sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação. Pronto. O sofrimento dele, no caso do texto, está de maneira implícita e ainda por cima produto dessa discriminação que ele recebeu. Mais um gabarito aí de cara para nós na letra A. Mas dá uma olhadinha nas próximas. Tendência latente ao vício como resposta ao isolamento social. Isso aqui não é um poema romântico lá da segunda geração que os poetas buscavam nos vícios, né, uma forma de fugir da realidade. Extenuação condicionada a uma rotina de tarefas degradantes. Note no poema que não existe nada ali que nos remonte à ideia de rotina. Ele não vai descrevendo de forma gradativa uma sequência de trabalhos forçados ou coisa do tipo assim. Não, o texto está muito mais para as questões íntimas, o impacto no mundo íntimo, no mundo lírico, no mundo subjetivo, do que especificamente no mundo real. Frustração amorosa, fora de cogitação, o texto não fala sobre isso. Vocação religiosa manifesta na aproximação com a fé cristã. Não é porque ele fala na cruz no texto que o texto está mostrando para nós o discurso poético, a vocação religiosa. Em nenhum momento ele deixa isso claro. Então, mais uma vez, eu gabarito na letra A. E uma dica para você aqui da hora sobre Cruz de Souza, como eu disse para vocês, é um poeta do simbolismo brasileiro. Anote isso daí, ó, religiosidade, uso da sinestesia e forte apelo musical. Tranquilo? Bom, agora nós vamos fechando
Não podia faltar aqui o grandioso Machado de Assis. Então nós temos aqui o seguinte, ó, vamos direto ao enunciado. Lembrando, né? Vamos primeiro olhar o enunciado, o que ele quer. Nós vamos ler o texto a partir de qual olhar? No que diz respeito às relações humanas, a afirmação do narrador de que para a borboleta negra era melhor ter nascido azul revela: borboleta negra nascer azul. Isso já remonta na minha memória, né, no meu conhecimento de mundo, a ideia daquele que é europeu, sangue azul, e o negro, vítima do preconceito. Se eu ler aqui as alternativas, eu já consigo chegar à resposta, sem ler o texto. Vamos fazer um teste? A superstição que as pessoas geralmente possuem. Superstição não tem nada a ver com relação... Só um minutinho. Com relação a isso, não. Uma postura de indiferença do narrador em relação às pessoas menos favorecidas? Pode ser, mas aqui a ideia da indiferença... Vamos pensar. A visão ingênua do narrador, fora de cogitação, visão ingênua do narrador, essas questões de que a obra é menos importante, a obra não tem qualidade, o autor é ingênuo, o narrador é ingênuo, pode saber que isso aqui é pegadinha. O fato de que o homem sempre se considera superior ao nunca valorizar os demais homens, nós vamos ver, essa aqui é uma possibilidade. Mas a ideia aqui de borboleta negra, melhor ter nascido azul, está muito mais para os privilégios que têm as pessoas nascidas com características valorizadas pela sociedade. Notaram a ideia? Perceberam aqui? Que é justamente essa dicotomia dos ricos, brancos, de sangue azul, entre aspas, e os negros nascidos sob condições péssimas. Então o gabarito, já de cara, ficou a letra E, sem eu ler o texto. Agora, olhando aqui rapidamente o texto, veja o que ele fala. No dia seguinte entrou no meu quarto uma borboleta tão negra como a outra. Pôs um golpe de toalha, rematou a aventura. Não lhe valeu imensidade azul, nem a alegria das flores, nem a pompa das folhas verdes. Contra uma toalha de rosto, 2 palmos de linho cru. Vejam como é bom ser superior às borboletas. Porque é justo dizê-lo, se ela fosse azul ou cor de laranja, não seria mais segura na vida. Aí lá na frente ele fala assim para nós, ó. Não volto à primeira ideia. Não, eu volto à primeira ideia, como se ele estivesse mudando a opinião. Creio que para ela melhor ter nascido azul. Então ele, no finalzinho ele já mostra pra gente, ele deixa a isca lá, né? Ele já lança o anzol pra gente ser fisgado. Ou seja, melhor ter nascido em berço de ouro, branco, europeu, do que negro, e daí confirma para nós a ideia da letra E como uma das obras do grande Machado de Assis mais críticas, com a ironia fina característica dele, mostrando o preconceito no Brasil. Certinho? Gente, um grande abraço para todos, boa sorte, confiança, vai dar tudo certo. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.